Bom dia, irmãos. Muito obrigado de estar aqui. Eu estou muito honrado de estar aqui na reunião de grandes obreiros, herdeiros aí das grandes obras que a maçonaria realizou nesse país, nessa grande pátria, no passado. Estou diante aqui dos obreiros do futuro. Eu geralmente tenho uma apresentação e me acompanha, mas eu acho que verbalmente eu consigo ter um pouco mais de liberdade aqui na exposição. Vou falar brevemente sobre um diagnóstico, apontando aqui um futuro com relação à nossa questão política, talvez econômica também. E depois eu adoraria ter a interação ativa e irrestrita dos irmãos aqui presentes. Muito bem, nós estamos então numa conjuntura muito precária, uma volatilidade política muito grande, um estabelecimento de Estado, de regras de Estado, que não condizem com a estabilidade que esse país precisa ter para se tornar, de fato, uma grande nação e estar presente diante de todas as grandes nações que jamais existiram, que é o nosso lugar. Nós estamos aqui subservientes a mestres espúrios. Por culpa de quem? Não vou apontar aqui dedos, mas eu vou dizer qual o diagnóstico, porque já está implícito no diagnóstico. Temos, então, um índice de desenvolvimento humano medíocre, uma pátria riquíssima, um país rico, pujante, infinitos recursos humanos e recursos naturais. No entanto, temos aí um índice de desenvolvimento humano medíocre. Temos também uma liberdade de livre iniciativa, de abrir e fechar empresas, contratar e demitir, fazer e realizar, limitada. Limitada por burocracia, limitada por governo sim, ilimitado. E, supostamente, esse governo, que pode de tudo fazer, essa burocracia que pode tudo representar, ela vem exatamente para dar o quê? Eliminar a pobreza e dar estabilidade política. No entanto, é exatamente essa interferência da burocracia e dos governos que tem criado instabilidade política e tem gerado pobreza. Consequentemente, nosso índice de desenvolvimento humano é pequeno, é médio. Não é isso que o Brasil precisa. Alguém está ficando com essa diferença. Um país rico, mas com um índice de desenvolvimento humano médio, onde está essa diferença? A diferença está em Brasília. A diferença está na nossa organização de Estado. O que ele suga para si próprio sem devolver. Essa que está a diferença do Brasil. Então, o diagnóstico, olhando lá de cima, é esse. Temos um Estado onipresente. Muito bem. Isso cria uma tremenda instabilidade. E aí converge a grandes mitos. Nós, como população, por não entendermos isso, não estamos vendo sistemas, nós não conseguimos ver sistemas de governo. Nós entendemos conceitualmente, talvez, rasamente isso, mas não conseguimos visualizar o que é o Estado. Não conseguimos visualizar o que é lei, o que é política, o que é moeda, o que é riqueza. São conceitos, são ideias. É muitas ideias que precisamos ter na mente de muitos para fazer uma grande diferença. E aí é que está um grande problema. É aí onde nada a maldade, aí onde nada a inverdade. E apontam o problema do Brasil para o povo brasileiro. Apontam para o problema do Brasil a nossa cultura, a nossa origem, a nossa língua, a nossa fé. Apontam a nossa etnia. Tudo não passa de balela. Cientificamente injustificável. Irmãos, eu estou aqui diante de pessoas que valorizam a verdade, valorizam o raciocínio, valorizam a ciência. E muitos de vocês, muitos de nós, eu incluso, chegamos a um ponto na nossa vida a acreditar nesses mitos, sem jamais verificar isso diante de comprovação científica, de que sim, temos uma cultura ruim, que temos uma língua que nos limita, que temos paternalismo e coronelismo. Acreditamos
porque faz sentido, porque emocionalmente condiz com alguma realidade rasa que nós vemos, mas infelizmente, ou felizmente, não é essa a verdade. A luz da verdade não aponta para os mitos, e sim para os sistemas de governo que nós optamos, e sim para os modelos econômicos que nós optamos. Essa é a realidade da nossa mediocridade e índice de desenvolvimento humano. É as nossas opções de modelo político e de modelo econômico. Muito bem. Então, desse contexto, entendemos que temos 4 causas estruturais que permeiam essas más escolhas. Sempre, sucessivamente, ao longo dos últimos 100 anos, optamos por modelos de governo que demonstram essas 4 falhas estruturais. Primeira delas, concentração de poder no poder executivo, presidente da República. Demasiados poderes no presidente da República. Elegemos um tirano a cada 4 anos. Ele tem poder completo de domínio sobre a nossa economia, completo de domínio sobre nossa cultura, com o Ministério da Educação e Cultura, nomeação direta dele, a todas as universidades, reitores de universidades. Temos um ministério que enforça a educação, da maneira, seja ela privada ou pública, mas a cartilha de educação é centralmente controlada, além de diversos outros programas que são todos centralmente planejados. Tudo isso na mão de uma pessoa que chama-se Presidente da República. Onde que a maçonaria se perdeu em representar a luta contra a tirania? Elegendo agora tiranos a cada 4 anos. Criamos tiranos institucionalmente. Não existiu, talvez, houve um ditador na história do Brasil, esse foi Getúlio Vargas. Esse talvez tenha sido o melhor ditador, porque ele era visível. E substituímos Getúlio Vargas por um sistema invisível. E é esse sistema que nós temos que, como obreiros da verdade, combater. É o sistema que elege tiranos. Temos que fragmentar o poder do executivo. O segundo problema é a concentração de poder em Brasília. Brasília se constituiu como o bastião da burocracia brasileira, onde todos os melhores, supostamente, gravitam para legislar sobre tudo que existe no Brasil. É impossível atender à grande diversidade que existe no nosso país continental de um ponto central como Brasília. Isto é impossível em qualquer empresa, em qualquer organização humana. A liberdade individual de cada e a autonomia individual de cada membro partícipe dessa organização é essencial para entregar valor, é essencial para entregar progresso. Estamos, então, com um poder centralizado, planejado centralmente, idêntico, aliás, às grandes potências comunistas que jamais existiram na nossa terra. Estamos organizados da mesma maneira. Isso não dá certo. Isso condiz também com o nosso IDH medíocre. É impossível, com planejamento central, entregar esses benefícios com a diversidade que ele é necessário. Então, temos que ter uma descentralização pujante. E cada Estado brasileiro tem capacidade, sim, de sobreviver independente, autônomo. Soberania, sim, nacional, central. No entanto, autonomia estadual, municipal e até mesmo de comunidades. É isso que precisamos. Trazer de volta o poder que existe em Brasília, de volta a quem deu poder a Brasília, as comunidades. Isso é que é o essencial do Brasil. Isso não temos, portanto, temos aí uma entrega de serviços muito ruim. O terceiro problema é gravíssimo e atesta para o grande problema, para os outros 2 grandes problemas. Nós não temos o que chama-se de soberania popular. O Estado, ele é monopólio da gestão da coisa pública. Só o Estado pode gerir e contribuir e avançar, fazer avançar a coisa pública. A sociedade está totalmente alijada de poder contribuir e fazer avançar. Ela é para ser marginalizada nesse sistema centralizador, tirânico que foi criado.
Então entendemos que nós não temos nenhuma possibilidade, como sociedade livre, de agir livremente para o bem comum. Essa ação não é livre, ela é regulada. E é exatamente em cerceando essa liberdade que as diversas comunidades que existem no Brasil, que veem os seus reais problemas, têm que esperar o grande Estado se mobilizar para resolver um problema local. Quais são as chances do grande Estado central ir até o seu bairro resolver um problema do seu bairro? Nem mesmo a prefeitura é capaz de fazer isso, já é uma centralização local, ineficiente. Então, por que centralizamos ainda mais em Brasília? Por quê? Somos levados a crer que isso é bom, somos levados a crer que o poder central, o poder federal é muito mais forte, muito mais importante, mas não é. O poder local, sim, que tem que ser o poder mais importante. Então, temos aí um problema de soberania popular que simplesmente não existe. Elegemos tiranos, não conseguimos removê-los diretamente, não temos limitação contra impostos e normas. Esses tiranos criam autarquias, criam agências reguladoras, nomeiam para cargos burocráticos, nomeiam até mesmo para outros poderes que deveriam ser independentes. E o que acontece com isso? Esses poderes nomeados é que vêm gerenciar a sua vida. Criam normas, Anatel, ANEEL, Ancine, são agências reguladoras. CVM, Banco Central, todos nomeados. E afetam diretamente a sua qualidade de vida. Como que você pode cerceá-los do seu poder? Não tem como. Tem que simplesmente acatar. Vão aumentar impostos agora. O que nós podemos fazer contra isso? Nada. Aceitar passivamente, como povo subjugado. É isso. Vocês estão satisfeitos com isso? Eu não estou. Sem dúvida não estou. Não gosto de ver isso. Isso chama-se ditadura de Estado. É invisível, é perigosa. É perigosa porque, justamente, não é uma pessoa, não é encarnado o mal. E temos que, então, lutar contra um sistema. E é isso que é mais difícil de subjugar. Então, temos que entender o desafio de implementar a real soberania popular. Entender o que é isso. A subsidiariedade. Poder de baixo para cima e não de cima para baixo. Nós temos que lutar por isso. Esse era o nosso terceiro problema. O nosso quarto problema, também advém dos outros três, é a autointervenção na livre iniciativa, na economia, na capacidade de fazer, na capacidade de realizar. Essa autointervenção é a que gera o excesso de regulamentações, que limita a ação das nossas empresas, limita os setores que as nossas empresas podem atuar, limita a contratação de mais gente, porque encarece o custo desses obreiros. Também acaba criando impostos, porque toda regulamentação puxa a burocracia por trás. Então, os impostos acabam sendo não para entregar um benefício para a sociedade, mas sim para sustentar uma burocracia criada por regulamentação. E onde está o benefício disso? Migalhas, não volta quase nada. Tudo na burocracia, no Estado, todo comandante da nossa coisa política. E a sociedade que poderia diretamente agir localmente, ela também está cerceada dessas ações. Criação de creches, criação de escolas, tudo limitado pelo grande Estado. Até mesmo nossos defuntos são monopólio do Estado. Quando se morre, você não pode mais tocar o seu defunto. Somente a prefeitura pode trasladar, e você não pode mais enterrar esse defunto no lugar onde você acha que deva ser honroso, e somente alguns lugares onde o Estado permite que isso seja feito. Muito bem, o controle é total. Temos, então, uma economia de cunho não liberal. Não temos capitalismo no Brasil. Temos alta interferência através de estatais, controles de preço, controle da moeda, controle do que é juros. O Copom senta-se a cada 2, 3 meses para definir juros. Esse é o custo que o Copom decide, não é os juros que o mercado livremente decide.
Temos centralização do sistema financeiro em 4 bancos, quase que viraram, os grandes bancos brasileiros viraram concessões de Estado, assim como a grande mídia viraram concessão do Estado. Não temos mais uma mídia livre, isenta, temos uma mídia controlada pelo Estado, dependente do Estado, com uma ideologia sempre de reforçar as forças de Estado, mitigando as forças da sociedade. Sempre. Temos aí um Estado extremamente interventor. Se compararmos o Brasil economicamente a qualquer outro país que jamais existiu na história da humanidade, nós nos enquadramos nitidamente como um país socialista. Nitidamente. Não temos livre iniciativa. Temos iniciativa regulada. Iniciativa permitida pelo Estado. Isso não é capitalismo. Então, por que então muitos aí se caem no mito de que temos um capitalismo de Estado, que temos aí um capitalismo keynesiano, que o problema é do capitalismo? Não temos capitalismo. Claro que dentro das narrativas, o capitalismo serve somente como ponto de referência daquilo que eles não querem, daquilo que não vai dar poder ao Estado. O Estado perde poder quando o capitalismo livre permite a ascensão social, permite com que alguém em situação de carência, por si próprio, consiga se erguer, se tornar um grande empresário, se tornar uma pessoa que vai criar mais oportunidades para a sociedade. O Estado, de certa maneira, não gosta disso. É perda de poder para o Estado e as grandes empresas que se acoplaram ao Estado para que não haja competição de verdade, para que não haja a livre iniciativa em livre competição de verdade. Então temos aí uma conjuntura com esses 4 problemas. Como combater isso? Em que oligarquias políticas e grandes oligarquias econômicas se juntam contra o capitalismo do pequeno empresário, do empreendedor, se juntam contra a sociedade que queira se manifestar livre. Como combater isso? Por incrível que pareça, no final do século XIX, nos Estados Unidos, a situação estava similar à do Brasil.